tema é norma culta e a oralidade. Neste trabalho, apresentamos os resultados de pesquisa sobre a oralidade e a escrita na sala de aula, metodologia elaborada para desenvolver habilidades orais dos alunos e também suas habilidades de escrita. O ensino da língua materna, desde as séries iniciais, tem se resumido em atividades de descrição da língua e tentativa de prescrever normas de seu uso através da gramática. Se quisermos que o aluno aprenda a versão formal da língua, é necessário que sejam desenvolvidas atividades que privilegiem a oralidade, pois o aluno aprende a falar falando e não ouvindo o professor discorrer sobre a língua. Por outro lado, como a escrita representa a fala, a tendência natural do aluno é de escrever a mesma forma que fala. Assim, seu texto fica marcado pela oralidade. Entretanto, por meio da explicitação das diferenças entre a fala popular que o aluno traz de casa e a fala normal exigida pela escola, podemos desenvolver no aprendiz competências que refletirão no avanço do domínio da escrita padrão. Para atingirmos tal objetivo, é necessária metodologia com atividades didáticas bilaterais, funcionais e transformacionais que façam a transposição da variedade popular para a formal, como instrumentos de domínio de norma culta, de participação crítica na sociedade. Eu entendi que a norma culta é uma etiqueta social. De tudo isso que eu li aqui, eu entendi isso, com vídeos que eu assisti também, então eu entendi que a norma culta e a oralidade é uma etiqueta social. Boa noite. Boa noite, meu nome é Andressa e eu vou dar continuidade ao que a Elaine estava falando. Peço um momentinho para poder pôr o arquivo na tela. Aqui eu espero que todos estejam conseguindo visualizar. Estão conseguindo visualizar aí? Sim? Não? Ok. Eu vou dar continuidade. Falando sobre um pouquinho da norma culta primeiro. A norma culta, esse nome dela, ele traz, como eu posso dizer, um certo teor de algo muito formal, algo muito importante para a nossa língua no ambiente social. Entretanto, é algo mais simples do que a gente pensa. É o modo de linguagem que é utilizado pela sociedade. Então, você vê ela em artigos de faculdade, você vai ver ela na forma que as pessoas se comunicam na faculdade, no trabalho. Então, ela é uma língua, ela é a língua um pouco mais chamuscada, como eu posso dizer, um pouco mais refinada. É o modo de falar mais formal. A primeira língua que nós aprendemos quando chegamos na escola, a língua que a gente leva conosco, é a língua natural. Ela é chamada de língua natural. É como a gente aprende a língua através do nosso grupo social, que é a família. Então, a gente aprende a falar com os nossos pais, com os nossos familiares, pessoas do nosso círculo social, e leva isso para a escola. Quando a gente chega lá, nós encontramos os professores e outras crianças que fazem parte desse outro grupo social que é a escola. E muitas vezes as crianças chegam falando quanto, pra quê, por quê, nós. Então, eles chegam com o dialeto que eles veem em casa. Isso é uma coisa que o professor deve ridicularizar de alguma forma? Não, jamais. O professor ele deve utilizar dessa base que o aluno traz, dessa vivência que o aluno tem com a língua, porque você está compreendendo o que o aluno está falando. Ele não está falando um idioma completamente novo. Ele fala da maneira que ele aprendeu e ele leva isso para a escola. Então, nós podemos partir daí, da forma que o aluno fala na língua natural dele, para construir a norma culta, baseado nisso.
Um bom professor, é o que o vídeo aborda, ele consegue fazer o aluno falar o idioma de várias maneiras. Ele consegue fazer o aproveitamento daquela base que o aluno tem e transformar em algo que pode ser usado na sociedade. Então, nós não devemos constranger o aluno na maneira que ele fala. Eu não digo que nós não devamos corrigi-lo na maneira que deve ser adequada à sala de aula. Entretanto, nós devemos prestar suporte para esse aluno de uma maneira que ele vá aprender a língua que nós queremos ensinar, a norma culta, que nada mais é do que uma etiqueta social, como a Elaine falou, mas que nós não venhamos dispensar totalmente aquilo que ele conhece. Também nós não venhamos proporcionar ao aluno a vergonha da maneira que ele fala, nem proporcionar que ele se ache ridículo, por exemplo, a forma que os pais dele falam, que a família dele fala, talvez um sotaque que ele tenha. Nós do Brasil temos uma quantidade muito ampla de sotaques. Tem o sotaque que é do norte, o sotaque é da Bahia, e tudo isso deve se abranger de uma maneira muito especial dentro de sala de aula. O professor ele pode conduzir o aluno através do nosso próprio idioma, de uma maneira que ele venha somente migrar. Eu estou nesse ambiente, então eu devo falar de tal maneira. Eu estou na escola, eu tenho que falar de tal forma. E se portar de acordo, falar de acordo com o que é solicitado. Outro ponto importante aqui na apresentação é isso que eu falei, que a língua não deve ser dispensada, mas sim aproveitada para o desenvolvimento linguístico, e o bidialetismo. Daqui em diante, o Levi vai dar continuidade para fazer um apanhado geral sobre o tema. Boa noite. Eu vou dar continuidade falando sobre o bidialetismo. E justamente essa coisa do aluno vir de casa com a linguagem familiar, com a linguagem natural dele, e na escola aprender a norma culta, essa linguagem escolarizada, de etiqueta social, e ele aprende a transitar e a adequar a linguagem para os lugares onde ele está inserido. Isso que é isso que significa o bidialetismo, né? Ele ter esses dois dialetos, bi de dois. E isso implica muito na oralidade, né? Porque a oralidade é exatamente como a linguagem ela é usada, como a língua ela é usada. É a prática do uso da língua natural, né? E nos mais diversos níveis de formalidade. E também destaco que os professores eles têm que aplicar metodologias com atividades bidialéticas para ensinarem justamente os alunos a se adequarem às diversas formas da língua. E também tem as outras fontes. Eu pesquisei um artigo da Universidade Federal da Paraíba, e nesse artigo que eu li, eu vou destacar uma parte que eu achei interessante, que é: os professores não intervêm no sentido de corrigir os alunos, ora por não perceberem o uso de regras não cultas, ora por não quererem constrangê-los. Nesse sentido, pode-se considerar que a sua prática pedagógica não caminha na direção da substituição dialetal. O ensino da norma padrão é, portanto, oferecido como um requisito a mais no processo de ampliação dialetal. Ou seja, quando os professores eles inserem a norma culta para os alunos, eles não estão querendo
fazer com que os alunos só falem na norma culta, sabe? Que eles aprendam a falar o tempo todo, né? Não é uma forma certa de dizer, né? Não há isso de... Há um jeito certo de falar uma língua, um jeito. Existem vários jeitos, a língua se adequa diversas vezes. E quando a escola ela coloca a norma culta, ela não está substituindo aquela linguagem que ela aprendeu em casa. O aluno ele vai continuar usando em casa, vai continuar usando a linguagem que ele usa com os amigos. O importante é ele saber a norma culta para poder ampliar o dialeto, né? Ampliar a linguagem. E a gente fecha com isso.